Quero saudar a igreja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor pertence o poder, a honra, a glória, pelos séculos dos séculos. Nos alegramos nessa noite com a presença dos irmãos aqui no templo, com aqueles também que nos acompanham pela internet, na página do nosso Facebook. Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos 141. Nós vamos fazer mais uma exposição da série Cânticos de Esperança para os Dias de Angústia, e hoje nós tomaremos como base este Salmo, Salmo 141. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu de suas iguarias, das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes são precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo, incolo-me. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e desejamos que o Senhor fale ao nosso coração de maneira clara, objetiva e poderosa através da Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, registrada na Escritura e preservada para a nossa edificação, para o nosso ensino. Ó Deus, nós queremos suplicar que o Senhor nos leve uma vida de confiança e de dependência mais e mais no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse Salmo 141, é uma súplica de Davi. E essa súplica pode ser resumida da seguinte frase: salva-me, Senhor, dos meus inimigos e de mim mesmo. Salva-me, Senhor, dos inimigos externos e do pior inimigo que caminha comigo, que está comigo o tempo todo, o meu próprio eu, o meu próprio coração. A gente pode resumir o Salmo 141 nestas palavras. É um salmo de Davi, que o contexto pode ser tomado em duas ocasiões. O momento que Davi escreveu esse salmo, tanto pode ter sido o momento da fuga de Absalão, seu filho, como da fuga de Saul. A margem dentro do próprio salmo para a gente pensar nesses dois momentos na vida de Davi. Quando ele fala, por exemplo, que a minha oração suba como incenso à tua presença, os que defendem o período de Absalão entendem que essa é uma expressão de Davi fora de Jerusalém, longe do tabernáculo, longe do templo, longe do incensário, longe do sacrifício, e daí a sua oração dizendo que a minha oração, Senhor, seja esse incensário à tua presença. Eu não estou no templo,
não estou no meio do teu povo, que a minha oração seja essa oferenda de culto ao Senhor. Os que defendem um período na época de Saul tomam como base o texto de Samuel, quando diz que Saul mandou matar 85 sacerdotes. E aí eles se baseiam, esse período, na parte do Salmo que diz: ainda que os meus ossos sejam jogados ao léu sobre a terra, como quando alguém ara a terra e que os ossos saem da sepultura. Então, os que defendem a autoria desse Salmo, ou a escrita dele no período de Saul, se baseia nessa parte. Independentemente, meus irmãos, de qual tenha sido o período que ele foi escrito, Deus tem lições para nós nessa noite, por meio dessa passagem. O Salmo 140, que serve de base como contexto para o Salmo 141, o foco de Davi no Salmo 140 é um pedido de socorro a Deus contra os seus inimigos externos. Ele está passando por uma aflição muito grande. O próprio título aí que foi dado pelos tradutores, né, da Bíblia diz: contra inimigos e perfídias. Então a ênfase do Salmo 140 é nos inimigos externos de Davi. Ele está pedindo a Deus o livramento deles. No Salmo 141, além de continuar pedindo o livramento dos seus inimigos externos, ele agora pede a Deus que o preserve do seu inimigo interno. Quando ele diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Quando ele diz, por exemplo, no versículo 4, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Não são poucas as vezes que nós usamos os pecados de outros para justificar os nossos próprios. A gente diz assim: eu estou apenas reagindo ao pecado de alguém contra mim, então tudo o que eu fizer é justificável. E muitas vezes nós nos sentimos confortáveis assim. Nós pecamos contra Deus, mas aí lá no nosso coração nos confortamos com o seguinte pensamento: não, eu estou apenas reagindo a uma situação pecaminosa, eu estou apenas reagindo a um pecado que foi cometido contra mim, então nesse caso eu estou absolvido, porque primeiramente pecaram contra mim, e as minhas reações eu não me responsabilizo por elas. Um autor chamado, que eu já mencionei aqui algumas vezes, Paul Tripp, ele escreve muito para a área de aconselhamento pastoral. Ele diz que a maioria dos nossos pecados não está relacionado, a maioria, com ações diretas, mas com reações aos pecados dos outros. Muitos dos nossos pecados estão relacionados com as nossas reações a uma situação de pressão e de pecado, e não tanto quanto uma ação deliberada da nossa parte contra Deus. Então eu entendo que esse salmo aqui, nesse salmo, Davi nos previne de querer justificar os nossos pecados com base no pecado dos outros, como se os nossos erros estivessem de alguma forma absolvidos diante de Deus, porque primeiramente eu fui provocado, porque primeiramente pecaram contra mim. Então, se no Salmo 140 a preocupação de Davi com os inimigos externos, no Salmo 141 a sua preocupação e oração é: Deus, me livra dos inimigos externos, mas não permita que o meu coração, que a minha boca fale coisas inadequadas, que os meus lábios profiram coisas que não glorificam ao Senhor. Eu gostaria, portanto, de pensar nessa noite com os irmãos sobre a seguinte temática, uma súplica de Davi: salva-me, Senhor, dos inimigos externos e do pior inimigo que eu tenho, o próprio eu, o meu próprio coração. Nós estruturamos o salmo aqui em 3 partes, respondendo 3 perguntas. A primeira delas: a quem devemos clamar? A quem devemos orar? Está aí no versículo 1, a parte A. A segunda divisão do texto é: o que devemos pedir nos nossos clamores e nas nossas orações? E a terceira: como reagir diante do mal?
como servos de Deus, qual deve ser a nossa postura diante do mal que nos assola diariamente? Permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos seguir a exposição do texto nessa estrutura que nós acabamos de mencionar. Observe no verso 1, Davi diz assim: Senhor, a ti clamo. A oração do servo de Deus, num momento como esse que ele estava vivendo, seja numa perseguição de Saul ou do próprio filho Absalão, requer do servo de Deus uma súplica. E o texto diz: a ti clamo, Senhor. A necessidade era grande e a oração tinha que ser urgente e suplicante. E nos chama a atenção as palavras que Davi usa aqui. Ele chama a Deus aqui de Senhor, que é o nome principal pelo qual Deus é chamado no Antigo Testamento, Yahvé, que aponta para a sua soberania e também para a sua aliança. Quando você encontrar na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o nome Senhor em letras maiúsculas, muito provavelmente ali é uma tradução do nome principal de Deus, Yahvé, para o nosso português. Então é dessa forma que Davi se dirige a Deus: Senhor, a ti clamo. E a pergunta aqui é: a quem mais Davi deveria recorrer? O que mais ele poderia fazer, se não, na sua angústia, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor? E a conclusão aqui é óbvia, clara: a ninguém mais, porque ninguém é como o nosso Deus, e somente Ele poderia socorrê-lo neste momento. O salmista, no Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. É um salmo de Davi, um rei conquistador, que possuía cavalos, carros, homens de guerra, homens poderosos, homens valentes, como os 10 valentes que ele tinha, mas ele não confiava em nenhum desses instrumentos. Por isso ele inicia a oração: é a ti, Senhor, que eu clamo. Segundo, o que deve ser pedido nesta oração? Volte os seus olhos ainda para o verso 1, e nós vamos observar que Davi pede a Deus livramento. No versículo 1, a parte B, ele diz: dá-te pressa em me acudir. Isso mostra a urgência da necessidade que ele tinha. Ninguém mais pode me ajudar, Senhor, por isso eu te peço, vem com pressa. Uma intervenção imediata da parte de Deus foi o seu pedido aqui: dá-te pressa em me acudir. Parece que Davi, aqui a exemplo de outros salmos que nós encontramos, parece que estava percebendo ou interpretando o cenário como se Deus estivesse demorando. É para hoje, Senhor, é urgente, dá-te pressa em me acudir. O versículo 1 ainda e o versículo 2 diz assim: inclina os ouvidos à minha voz quando te suplico. Não faça ouvidos surdos, Senhor, ouvidos moucos. Além de me socorrer depressa, ouve o meu clamor, ouve a minha oração quando eu te invoco. E a ideia aqui, o sentido é ouvir, como eu falei aqui pela manhã, com a disposição de agir. Não apenas olhar a situação, ouvir a oração, mas além de ouvir, com a disposição de atuar, de intervir. No verso 2 ele diz: suba à tua presença a minha oração como incenso, seja o erguer de minhas mãos
como oferenda repentina. É com base aqui no versículo 2 que alguns autores entendem que Davi estava fora de Jerusalém. E qual é o contexto aqui? A gente precisa voltar um pouco no Antigo Testamento, ao culto do Antigo Testamento, que tinha um momento em que o incensário era queimado. O incensário costumava-se pegar folhas de ervas que tinham um cheiro agradável e misturava essas ervas com uma espécie de óleo, e isso era queimado na presença de Deus, e aquilo subia à presença do Senhor, aquele cheiro, e Deus se agradava do seu povo e de maneira graciosa se mostrava favorável ao povo. Essa é a figura do incensário no Antigo Testamento. E na Bíblia, o incenso passou a ser associado à oração. Nós lemos no livro de Apocalipse que João diz que no trono de Deus há ali um incensário cheio das orações dos santos, e que de tempos em tempos Deus atira esse incensário à terra com a resposta das orações. O que Davi está dizendo aqui é que nesse momento em que eu estiver clamando, tal como o incensário subia como um cheiro agradável à tua presença, que a minha oração seja assim. Que a minha oração não seja um arremedo, que a minha oração não seja uma abominação, mas que da mesma forma que o Senhor sentia o cheiro do sacrifício no Antigo Testamento, da mesma forma que o Senhor sentia o cheiro do incensário e se agradava do culto, que a minha oração seja esse incensário à tua presença. E aqui faz sentido, se a gente pensar em Davi fora de Jerusalém, porque imagina ele impedido de oferecer culto a Deus, de ir ao templo e de ver os sacerdotes queimando incenso ao Senhor. É como se ele dissesse: já que eu não tenho como neste momento, Senhor, queimar o incenso, o sacerdote, como oferenda ao Senhor, que a minha oração seja agradável a Ti. O que devemos pedir a Deus? Devemos pedir livramento, devemos pedir que Ele ouça o nosso clamor, mas as nossas orações também devem conter petições por santificação. Vejam o que diz aí o versículo 3: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Meus irmãos, em situação de pressão, de adversidade, nós somos tentados a falar coisas inadequadas. O que vem à mente nós soltamos. A situação é difícil, é de pressão, de perseguição, no caso aqui de Davi. Observe o cuidado que Davi tinha. Ele não queria pecar com os seus lábios, mesmo sabendo que estava sendo injustiçado. Por isso ele diz: Senhor, põe uma tranca, um vigia nos meus lábios, um guarda, para que cada palavra que vier sair dos meus lábios venha ser vigiada pelo Senhor. Sejam palavras que glorificam a Deus, palavras que honram o Senhor, e palavras que abençoem o meu próximo também. Não são poucas as vezes que a gente entende que a situação justifica a nossa ação. Desandamos a nossa boca a falar contra o Senhor ou contra o nosso próximo, justificando que nós somos oprimidos por Ele e que primeiramente Ele pecou contra nós. Se foi Ele que iniciou o pecado contra mim, tudo o que eu disser está justificado, portanto, por isso. O cuidado de Davi aqui é: Senhor, não permita que mesmo uma situação de injustiça eu venha pecar contra o Senhor com os meus
lábios. O sentido aqui é: controle a minha fala, Senhor. Não permita que no calor da situação as minhas palavras venham carregadas de ressentimento, as minhas palavras venham carregadas de dolo, de culpa, que as minhas palavras venham carregadas de ira contra o meu próximo. Os inimigos externos eram reais, mas os internos também. E esse é mais perigoso, porque os inimigos externos nós conseguimos dar nome a eles, nós conseguimos enxergá-los, mensurá-los, dimensionar o potencial que eles têm de nos atingir. No caso aqui, Davi, Absalão e Saul tinham um poder grandioso naquele momento, porque tinham todo o aparato militar a seu favor. Mas os inimigos internos, eles são sutis. Os inimigos internos, eles vêm travestidos muitas vezes de boas justificativas. Que mal há, Senhor, de eu desandar a minha boca contra Absalão e contra Saul, porque afinal de contas, eles que começaram isso. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Mas além de pedir pelos seus lábios, Davi vai um pouco mais fundo no seu interior e ele vai para a fonte de todas as coisas, o coração. Ele diz no versículo 4: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. As nossas palavras nem sempre são o problema em si. É preciso cavar um pouco mais, e ir lá embaixo, e ver o que está motivando aquelas palavras. E exatamente isso que Davi faz aqui. Meus irmãos, o nosso corpo, eles são apenas instrumento do nosso coração. O problema de Davi não estava necessariamente na sua língua, na sua boca, mas estava naquilo que fazia com que a sua boca falasse coisas inadequadas. É por isso que depois de falar: põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, ele volta um pouco mais e ele diz: Senhor, não é na boca, o problema não é a boca, mas o meu coração. Não permitas que ele se incline para o mal, porque se ele inclinar para o mal, não adianta colocar guarda na porta dos lábios, porque o coração vai sempre rebobinar, colocar para fora aquilo que está lá dentro. Um autor diz o seguinte: se o seu coração é afetado por coisas más, o resultado é que as suas obras serão uma expressão desse coração afetado pelo pecado. Não basta, portanto, lidar com o efeito, é preciso ir à causa. E a expressão coração é central na Escritura, porque é do coração que brota todas as coisas. Jesus nos fala sobre isso nos Evangelhos. É do coração que procede toda sorte de coisas. O servo do Senhor, na sua carta, Tiago, diz também que é do nosso coração que brota tudo. Comentando essa passagem, Spurgeon diz: a menos que a fonte da vida seja mantida pura, os rios da vida logo serão poluídos.
Eu já falei aqui na igreja algumas vezes que o conceito de coração na Bíblia, na cultura hebraica, é completamente diferente do conceito de coração na nossa cultura ocidental. Na nossa cultura, coração está ligado mais ao sentimento, às disposições externas. Na cultura bíblica, na cultura hebraica, o coração é a sede da nossa alma. Pensamentos, sentimentos, vontades, inclinações, percepções, desejos, tudo aquilo que fervilha dentro de nós e transborda para fora por meio de palavras, gestos e ações e reações. É por isso que Davi diz: não permita, Senhor. E até mesmo quando achamos bem motivados, nos achamos bem motivados para fazer as coisas, às vezes o nosso coração é movido por desejos que não são puros em si mesmos. Profeta Jeremias nos diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Só Deus o conhece. Nem você mesmo conhece o seu coração. Não é à toa que às vezes nós nos surpreendemos com as nossas próprias atitudes, dizemos: mas fui eu que fiz isso, fui eu que falei isso. O salmista no Salmo 139, apontando para o fato de que somente Deus tem essa capacidade de entrar no nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe qual é a impressão que eu tenho aqui quando Davi faz essa oração? É como se ele dissesse: Senhor, se pegarmos o contexto de Saul e Absalão, eles são terríveis, eles são maus, eles tramaram contra mim, eles me fizeram mal e ainda continuam fazendo, mas o meu coração tem potencial para fazer o mesmo que eles ou pior. Por isso, Senhor, não permita que o mal abrigue no meu coração, que tome conta dele. E ele diz no finalzinho aí do verso 4: e não coma eu das suas iguarias. Não permita que eu faça parte das coisas deles. E aqui nos lembramos do Salmo 1, versículo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não permita, Senhor, que eu me assente com eles. Mas há uma terceira razão pela qual nós devemos orar. Primeiro, Davi ora para que Deus vigie os seus lábios. Depois ele desce um pouco mais para o coração. E aí no versículo 5, a parte A, ele admite a possibilidade de precisar de repreensão e de correção. E ele diz assim: fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como um óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. O ponto aqui de Davi é: eu sei que eles são maus, mas no meu coração também pode haver coisa ruim. Por isso, Senhor, repreenda-me. O pedido dele é: corrija-me e repreenda-me. E ele diz que quando o justo faz isso, fira-me o justo e será isso mercê. Aqui nos faz lembrar aqueles textos, eu menciono aqui, Provérbios capítulo 27, versículos 5, 6 e 9, nos diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. O que Davi está dizendo é: Senhor, nessa situação toda,
Se em algum pecado eu tenho cometido, que o Senhor use alguém para me repreender. O nosso coração é pecador, e sabe qual é a leitura que a gente faz em situação de conflito, especialmente quando alguém erra conosco? A gente diz assim: não, o outro está errado, eu que estou certo. Batemos o pé e dizemos assim: não, eu que estou certo. E analisando as histórias aqui, Davi estaria coberto de razão se assim o pensasse. A iniciativa foi de Saul, foi de Absalão, mas ele diz: Senhor, vigia o meu coração, e que o justo me fira, me repreenda, que o Senhor não permita que eu seja levado pelo engano de achar que não preciso de repreensão. Mas ele pede mais. Versículos 8 a 10, ele pede aqui por proteção e também por justiça. E ele diz assim: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Os meus olhos estão fitos em ti, não me desampare, não me deixe entregue à mercê dos meus inimigos. E quando ele fala que os meus olhos estão fitos em ti, o sentido aqui não são os olhos físicos, mas os olhos da alma, a confiança, a esperança. O meu coração está posto em ti, Senhor, porque do Senhor vem graça, direção, força, suprimento, proteção, libertação. Os meus olhos estão em ti. E aí no verso 9 ele diz: guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Aqui ele traz uma figura que é muito conhecida na Bíblia, que é a de armar um laço para pegar um pássaro, um animal qualquer. Essa figura é muito usada no livro de Provérbios, já mencionamos aqui. O que Davi está dizendo é: me livra, Senhor, me guarda, me proteja das armadilhas dos que praticam iniquidade. Se a gente fosse trazer aqui para o nosso contexto, qual seria aqui? Os meninos costumavam, já mencionei aqui no estudo de Provérbios, os meninos costumavam antigamente fazer armadilha para pegar passarinho. Faziam alçapão, faziam a arapuca. Eu já mencionei aqui que os meninos também costumavam colocar visgo de jaca na beira do rio, em alguns galhos de árvore ali, porque os passarinhos vinham beber água. Estou dando dica, não façam isso. Os meninos de hoje não façam isso. Isso é crime. Deixe os passarinhos viverem livremente. Não coloca na gaiola, não. Deus os criou para que eles cantem lá no meio do mato mesmo. E de vez em quando venha cantar ali no varandado da sua casa. Mas os meninos costumavam fazer isso, colocavam visgo de jaca nos galhos das árvores, o passarinho assentava para depois ir ao rio beber água, e quando iam levantar voos, ficavam lá grudados. O que Davi está dizendo é: tal como as pessoas fazem armadilhas para pegar o pássaro, eles também têm feito comigo. Me livra, Senhor, guarda-me dos laços que me armaram, das armadilhas dos que praticam iniquidade. E aí nós podemos pensar aqui no contexto de Davi, quantas situações, emboscadas, que eram feitas para pegá-lo, e Deus o livrava. Mas há um outro pedido aqui, meus irmãos, no versículo 10. Vamos ler juntos? Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Aqui nós temos uma oração imprecatória.
Orações imprecatórias são orações feitas por servos de Deus em situações muito específicas. É um pedido para que o juízo de Deus, o julgamento, a ira de Deus, recaia sobre os inimigos seus, os inimigos do seu povo também. Nós temos vários exemplos de orações imprecatórias, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Jesus faz esse tipo de oração. Já falamos aqui algumas vezes que não é errado a gente fazer esse tipo de oração. Mas a oração imprecatória nunca é um pedido por uma vingança pessoal. Mas é sempre um pedido pela vingança de Deus, porque o seu nome está sendo vilipendiado, o seu nome está sendo desrespeitado. É por isso que Davi diz aqui: caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo, encolho-me. Que eles que têm tramado, Senhor, de maneira injusta, contra o teu servo, sem uma causa que justifique, eles caiam nas suas próprias armadilhas, enquanto a mim, que o Senhor me salve, encolho-me. A quem devemos suplicar? O que devemos pedir? Devemos pedir o livramento de Deus, devemos pedir que Deus nos santifique enquanto enfrentamos a adversidade, devemos pedir a proteção e a justiça de Deus. Terceiro e último lugar, como devemos agir diante do mal? Volta os seus olhos aí para o verso de número 5. A parte B diz assim, Davi diz assim, eu vou ler o verso 5 todo. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. E aí ele diz: continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando o mal se levanta, meus irmãos, nós devemos nos levantar em oração perseverante. O que Davi diz aqui: enquanto eles continuarem, os perversos, praticando as suas maldades, eu vou continuar orando ao Senhor. Eu vou perseverar na oração. Quando o mal moral floresce, ganha espaço nesse mundo, a igreja deve se levantar para a oração. A igreja não pode esmorecer. Coletivamente e individualmente também. O que é que nos acontece muitas vezes? Quando a aflição chega, a gente esmorece. A gente diz assim: eu perdi a vontade de orar, eu não tenho mais vontade de orar, eu estou passando por uma aflição tão grande que nem forças para orar eu tenho. Eu não consigo erguer a minha voz a Deus, eu não consigo buscá-lo. Nesse texto aqui, nós observamos e aprendemos da parte de Deus que momentos de aflição, onde o mal prospera, onde a maldade cresce, onde as aflições chegam, a oração perseverante deve ser feita. Jesus nos ensinou em vários momentos sobre a necessidade da perseverança na oração. Você que está aqui nessa noite, meu amado irmão, você que está me ouvindo, é possível que as aflições e as adversidades tenham chegado na sua vida ao seu nível quase insuportável. O que fazer, pastor? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, faça aquilo que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade humana, o restante entregue nas mãos do Senhor, entregue tudo nas mãos dEle. Continuarei a orar, e aí o texto coloca enquanto. Aqui o sentido do texto original é de que, na medida em que o mal está crescendo, os perversos estão vivendo na prática da perversidade, a intensidade da oração acontece. É simultaneamente, é enquanto, não é depois que o mal arrefecer,
é enquanto o mal floresce, nós perseveramos em oração. Segundo, devemos confiar na justiça de Deus. Veja o que diz o verso de número 6 e 7. Especialmente aí o verso 6, que nos diz assim: os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. A NVI traduz esse versículo da seguinte forma: quando eles caírem nas mãos da rocha, e traduz rocha com letra maiúscula, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Esse não é um versículo que o sentido não é tão claro e evidente. Existem pelo menos duas interpretações para esse versículo aqui. A primeira interpretação diz que o que Davi quer dizer é que os ímpios serão punidos por Deus, aqueles que o perseguem, os príncipes deles, as autoridades, serão jogadas nos penhascos, e ainda assim terão que ouvir as palavras de Deus por meio de Davi. O versículo 6 termina assim: mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Essa é uma primeira interpretação. Ou seja, eles serão punidos por Deus, mas não serão poupados de ouvir as palavras de Deus por meio de Davi, palavras agradáveis. A segunda interpretação diz que quando estes forem punidos por Deus, eles vão receber essas palavras de Deus com apreço, mas aí será tarde. Ou seja, quando o juízo de Deus cair sobre eles, um arrependimento, entre aspas, vai brotar no coração, mas aí será tarde. Eu entendo que esta segunda interpretação, talvez ela faça mais sentido, porque quando nós olhamos no Antigo Testamento, meus irmãos, nós encontramos vários exemplos de povos que só quebraram a servir depois que foram disciplinados por Deus. Nós podemos pegar, por exemplo, o Egito. O Egito foi um povo, era uma nação arrogante, que subjugou Israel por muitos anos, 400 anos, e só teve o seu jugo quebrado quando o juízo de Deus caiu sobre o Egito nas 10 pragas. Houve um arrependimento em Faraó, momentâneo, mas já era tarde demais. Caminhamos um pouco mais. Nabucodonosor, da mesma forma, Babilônia subjugou o reino do sul, levou parte do povo cativo para a Babilônia. Nabucodonosor era um rei arrogante, até que Deus quebrou a cerviz de Nabucodonosor, e a palavra de Deus diz que ele faz uma oração belíssima. Ele reconhece que Deus é excelso, que não existe outro Deus além do Deus de Daniel e dos seus 3 amigos. Nabucodonosor teve que reconhecer as palavras de Deus, mas já era tarde. Eu entendo, portanto, que o versículo 6 ele deve ser interpretado dessa forma: que quando Deus derramar o seu juízo sobre aqueles que agem de maneira injusta com o seu povo, eles haverão de reconhecer a grandiosidade de Deus, terão que ouvir as suas palavras forçosamente, as palavras agradáveis, mas já não haverá mais espaço, mais tempo para isso. O versículo 7 conclui dizendo assim: ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. A gente precisa juntar os versículos 6 e 7, o que Davi está dizendo: ainda que eu morra, ainda que os meus ossos sejam espalhados pela terra,
eu ainda assim falarei as tuas palavras. Ainda que eu seja perseguido, isso não vai impedir que as palavras do Senhor sejam conhecidas por estes que hoje perseguem o teu povo. Meus irmãos, o que é que esse texto tem a ver conosco? Eu gostaria de fazer algumas aplicações e depois apontar para o nosso Redentor, Jesus Cristo. Nós não somos poupados de aflições aqui nesse mundo, tal como Davi, servo do Senhor, foi. O que fazer diante de situações aflitivas? A quem devemos recorrer? A quem devemos suplicar? E a resposta é clara e categórica: ao Senhor. Não devemos negligenciar o fato de que Ele às vezes usa pessoas, inclusive, para nos auxiliar. Mas o primeiro recurso, a primeira porta que devemos bater quando a aflição chegar é ao Senhor. Deus se agrada do seu povo buscando. Deus é honrado quando nós o buscamos em oração. Porque a oração é uma declaração de dependência. A oração é uma adoração, é um culto. O que devemos pedir a Deus nestas orações? Devemos pedir livramento. Socorra-me, Senhor. A aflição bateu agora à minha porta, eu já não suporto mais. Me socorra. Ouve o meu clamor. Mas além de pedir o livramento de Deus, devemos pedir a Ele também que nos dê a capacidade de enxergar a nós mesmos. Nem eu sou bonzinho, nem você também. E há uma grande possibilidade de que o nosso coração abrigue pecados quando alguém peca contra nós. E aí ficamos tranquilos, nos sentimos justificados. Devemos pedir a Deus que santifique o nosso coração e nos livre desse inimigo terrível dentro de nós, o nosso próprio coração, o nosso próprio eu. Devemos também pedir a Deus proteção e justiça. Mas além disso, devemos perseverar na oração. Devemos suplicar ao Senhor. Um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, quanto tempo necessário for, não podemos retroceder na prática da oração suplicante. Meus irmãos, quando Davi diz: suba à tua presença a minha oração, é uma declaração de confiança de que Deus o ouvia. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, uma determinada ocasião ele disse assim: Pai Santo, eu sei que tu sempre me ouves. Jesus não foi rejeitado pelo Pai, por isso ele o buscava constantemente. E o Pai sempre o ouvia. Quando Davi diz: põe em guarda, Senhor, a minha boca, nós nos lembramos de Jesus que foi ultrajado, ele foi humilhado, ele foi levado como ovelha perante os seus tosqueadores, arrastado, usurpado, escarnecido, chicoteado. Mas o profeta Isaías diz que ele não abriu a sua boca e em momento algum foi achado dolo, culpa nos seus lábios. Ele foi humilhado e escarnecido, mas ele não pecou em momento algum contra o Senhor. Mas esse salmo nos apresenta uma esperança também. Haverá um dia que Deus vai chamar esse mundo para a prestação de contas. E todos terão de comparecer perante Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Davi diz que no dia que Deus trouxer juízo, os juízes reconhecerão as palavras de Deus, nós entendemos que isso aqui aponta para o tempo do fim. Haverá um dia que os juízes desse mundo, que todos os homens e mulheres desse mundo comparecerão diante do Senhor, reconhecendo as suas palavras benditas. Você que ainda não reconheceu como Senhor hoje, reconheça, porque haverá um dia que não haverá mais tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar nesse momento.